Você está prestes a receber uma dose de verdade, né? O politicamente incorreto. Porque a verdade não está nem aí para o que você sente ou para a sua opinião. A verdade é a verdade e você tem que se adaptar a ela. O que você vai ver agora é uma declaração do nosso presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, mostrando o quanto ele odeia a sociedade e o quanto que ele foi sequestrado pela ideologia esquerdista. E aqui quem fala para você é um ex-esquerdista. Sim, eu fui esquerdista na adolescência, eu sempre digo isso. E eu falo para você o que acontece. A esquerda consegue encher os nossos corações de ódio contra a sociedade. Eles se baseiam na ruptura social. Tem em mente uma ideia de uma sociedade perfeita, mas para construí-la tem que destruir a atual. E para isso eles colocam uns contra os outros. E eles usam técnicas que são quase impossíveis de você se contrapor, porque eles usam a empatia, eles usam a justiça social, a preocupação com as minorias, mas na verdade pensam apenas em usar as minorias como plataforma para alcançar mais poder, mais domínio nas nossas vidas. E o que você vai ver agora, para mim, foi uma das coisas mais terríveis que eu já vi um ministro do STF falando. E fala de uma forma pomposa, como se ele fosse um ser superior. Nessa decisão, esse grupo de pessoas que estão aí iluminadas, que decidem tudo sobre as nossas vidas, né, e que querem dominar o nosso país e acabar com o presidencialismo, eles determinaram que agora nas eleições haverá cota racial para fundo eleitoral e tempo de propaganda. Isso mesmo, agora é como se o negro não tivesse a capacidade por conta própria de chegar a uma posição de destaque na política, né? Esquecendo, por exemplo, do Hélio Bicudo, que está sempre do lado do Bolsonaro, que foi o negro mais bem votado. Bom, então a cota racial eu sou completamente contra ela porque ela é, para mim, racista. É como se você quisesse dizer que aquela pessoa que por causa de uma determinada cor não tem a mesma capacidade que os outros. Mas vamos lá, eu quero que você veja o voto desse cara e entenda o buraco que esse judiciário brasileiro se encontra. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Com certeza o TSE, o STF e essa Suprema Corte decidiu estar do lado do totalitarismo, né? Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Isso se chama sinalização de virtude, né? Virtue signaling. É quando você tenta se passar por como se fosse uma autoridade por ter um sentimento de empatia mais aguçado com as minorias. Por muito tempo, prevaleceu entre nós o discurso do humanismo racial brasileiro, que negava a existência do preconceito e da discriminação das pessoas em razão da sua raça e da sua cor. Ninguém nunca negou, nós sabemos que existe, a diferença é que a maioria da população não usa isso para alcançar mais poder. Tudo se resumiria a uma questão de classe social. Classe social, olha o discurso marxista aí. O estigma seria contra a pobreza e não contra os negros. Nós gostávamos de acreditar nessa versão da história. Mas é a verdade, o problema é a pobreza e não a cor da pele. Ou você está falando que o negro é incompetente e por isso ele vai ser pobre? Eu não estou te entendendo, Luiz. Pena mesmo é que não era verdadeira. Como escreveu Adilson Moreira em Pensando como um Negro, esse discurso... O que é pensando como um negro? O negro pensa diferente de nós? Que procurava limitar o racismo a alguns comportamentos individuais irracionais encobria, ainda que inconscientemente, um sistema de dominação racial que influencia o funcionamento de todas as instituições. Peraí, existe uma dominação racial no Brasil? É isso que você acredita? Reconhecer essa situação não nos diminui como país. Não, te diminui como ser pensante. Mostra que o quão ignorante é a sua fala. O que nos diminuía era o escamoteamento dessa realidade, enquanto metade dos brasileiros eram condenados à exclusão social, à discriminação ou, no mínimo, a um preconceito renitente. Como que pode ser metade se, de acordo com o próprio IBGE, os negros correspondem a 11% da população? Sabe por que ele falou metade?
É porque nesses momentos, para sinalizar virtude, eles pegam uns pardos, como eu, por exemplo, que sou pardo, e jogam no grupo de negros. E assim o discurso fica mais bonitinho. Ora ostensivo, ora velado. Por que que se justifica esse tipo de ação afirmativa que nós estamos endossando hoje aqui? Affirmative action, ação afirmativa. Isso aí é uma coisa copiada dos Estados Unidos, mais uma vez pela esquerda, para dominar um certo nicho da sociedade e transformar aquilo lá em um curral eleitoral. Para reparar injustiças históricas trazidas pela escravidão e pelo abandono à própria sorte por ocasião da abolição. Dívida histórica. Tem coisa mais esquerdista que isso? Dívida, eles estão reparando a dívida histórica. Me fala não. Como lembrado em praticamente todos os votos. 2. Para assegurar a igualdade de oportunidades aos que começam a corrida para a vida em grande desvantagem. Posso te dar a solução para esse problema? Educação de qualidade pública. Educação pública de qualidade. Isso você vai igualar a oportunidade. Que discurso racista desse cara, gente. E 3, para que tenhamos negros em posições públicas de destaque, servindo de inspiração e de motivação para os jovens que com eles se identificam. Ué, nós não temos, não? Nós não temos negros em posição de destaque no nosso país? Para que fique clara... Se eu não me engano, o Joaquim Barbosa estava no STF há um tempo atrás, não estava? A nossa posição. O racismo no Brasil não é fruto apenas de comportamentos individuais pervertidos. Preste atenção neste momento agora. É um fenômeno estrutural. Nossa Senhora! O racismo no Brasil não é o fruto de indivíduos sozinhos, é estrutural. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou esmiuçar para você o que isso quer dizer. A nossa sociedade, a nação brasileira é ruim, é racista, é ruim, é uma coisa péssima, né? Nefasta, é isso que ele está falando. E o que você espera de uma pessoa que pensa isso do seu próprio país? O Brasil é um país racista? É sério? Que raça que tem no Brasil se a maioria de nós somos pardos? Nós estamos completamente miscigenados. É muito ódio contra o país em que você vive, gente. Institucional e sistêmico. E a toda... Meu Deus do céu! Uma geração hoje disposta a enfrentá-lo. Uma geração integrada por militantes idealistas e engajados, dentre os quais todos nós devemos lembrar o Frei Davi e intelectuais como Silva Almeida, Djamila Ribeiro. Bom, aí em diante ele fala mais algumas merdas que não vale a pena olhar. Mas de acordo com o Luiz Barroso, o mesmo que citou Simone de Beauvoir em um voto, dizendo que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher, ou seja, ele defende ideologia de gênero, essa mesma pessoa acha que a nossa sociedade tem um racismo estrutural. Deixa eu te fazer uma pergunta, ô ministro Luiz Roberto Barroso. Existe assassinato no Brasil? Existe. Então quer dizer que o Brasil é um país que tem assassinato estrutural? É isso que você está me falando? Porque o seu raciocínio é tão raso e superficial, é difícil até É triste saber que este indivíduo é o presidente do TSE e membro do STF. Como que nós chegamos nesse buraco? Curta, se inscreve e compartilhe.